E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia já com dossiê, porque ainda temos que falar sobre a mega operação do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre o que saiu nas últimas horas? Sim, vamos falar do Cláudio Castro no Fantástico, mais alguns levantamentos, pesquisas, falar sobre a esquerda, mas para muito além disso, colocou aquela imagem ali, já é o primeiro tema do vídeo de hoje, né? Que passam a ideia de pessoas que estão trabalhando nas sombras. Quem está por trás de muitas das confusões que nós observamos no dia a dia? Como a DPF das favelas cresceu até se tornar esse problema que temos aí no Brasil que precisa ser discutido? Será que tem alguma coisa nesse cenário muito estranho, tipo... Será que uma coisa que ajudou a essa questão da DPF das favelas a avançar, será que foi um vídeo falso? Ou pelo menos um vídeo que não era do Rio de Janeiro e foi tratado como se fosse? Temos muitas coisas para comentar neste primeiro tema. Espero que dê para comentar mais do que ele, que é muita coisa mesmo. Porque depois, sim, falaremos sobre o Brasil, 2026, confusões... Aconteceram algumas coisas, inclusive ontem, contra a minha pessoa. Quero aqui compartilhar com vocês. Depois, aqueles motivos que mostram porque o Brasil segue atrasado, segue acorrentado, sem sair do lugar. E se der tempo no final, ainda tem mais algumas coisinhas sobre o Lula. Mas vamos lá, por partes. E começando, né, com a parte mais geralzona, que saiu na imprensa, levantamentos. Você vê isso daqui, né? Folha de São Paulo. 3 poderes. Marina é a vencedora da semana. Castro, o perdedor. Eu poderia ter colocado aqui no vídeo uma notícia que a gente comentou, sei lá, ontem, que o Cláudio Castro está em seu melhor momento de aprovação. Ele nunca teve tanta aprovação como ele está tendo agora. Aumento de 10 pontos, segundo até a turma da Globo. Mas eu coloco isso aqui. É que é algo novo, que a gente ainda não comentou. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi aplaudido de pé neste domingo em missa na paróquia Santa Rosa de Lima, da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O fato ocorre após os resultados da operação contenção deflagrado nos complexos do Alemão e da Penha terça-feira. Será que realmente o Cláudio Castro é o perdedor da semana? Eu até escrevi no Twitter falando o seguinte, né? Você não odeia a imprensa o suficiente, eu posso te provar. É pura narrativa, é pura desinformação. Aí, para minha surpresa... O Fantástico aí fez uma reportagem longa sobre o caso e até deu voz, né, por Cláudio Castro falar algumas coisas e eu acho que ele falou bem, ele pontuou, principalmente aí essa turminha que quer falar, ai, as vítimas, ai, a polícia é malvadona. E o Cláudio Castro falou, cara, a gente prendeu muita gente. Os que foram abatidos e tiveram CPF cancelados é porque não quiseram se entregar. É porque não quiseram, sabe? Eles partiram pro confronto. Aí é complicado, né? Tu tem que dar de volta. Vamos aqui ouvir o governador. Encontrou de operação necessária. Operação necessária para combater a criminalidade, para acabar com o terror que acontece na vida das pessoas todo dia. Ela foi essencialmente necessária. Mais de 100 corpos na mata. Significa que a polícia cometeu excessos? 113 presos. Se renderam, estão presos, vão responder o devido processo legal. Quem quis ir para a mata, quem quis enfrentar, encontrou de frente as duas forças mais bem preparadas do Brasil, o BOPE e a CORE. Nada fará o estado do Rio de Janeiro retroceder. Nós continuaremos enfrentando e agora enfrentando mais ainda, derrubando barricadas, tirando armamento. Quem portar arma está cometendo, sobretudo armas de guerra, é um atentado contra a democracia. Simples de entender, né? E, gente, veja só. Tivemos aí policiais que perderam a vida. Esses policiais perderam a vida como? Estavam andando lá no meio da favela, escorregaram, bateram cabeça e foi isso? Então, assim, é complicado, né? Então, se tem alguém atirando na polícia, a polícia vai ter que atirar de volta. É basicamente como é que as coisas funcionam, né? Mas, segundo os especialistas que a imprensa adora ouvir, não, né? O Cláudio Castro, vou até deixar o meu telefone aqui, ainda vou usar daqui a pouco de novo. Ainda falou o seguinte, ó. Grupos armados com fuzis explosivos afrontam a lei.
Desrespeito à autoridade ameaçam a liberdade de todos. Mas o poder legítimo é o do Estado e nós não vamos recuar. Quem empunha uma arma de guerra contra o povo e contra a polícia comete um atentado contra a democracia. Contra o Estado Democrático de Direito. Mas talvez o Estado Democrático de Direito discorde dele, né? Porque só é malvadão mesmo se você tiver com a Bíblia na mão e for de direita. Se for de esquerda e fizer o L, aí você pode tudo. A CNN nos conta aqui, né, que o CNJ dá um prazo de 48 horas para o Judiciário do Rio explicar a mega operação. Segundo o Conselho, as providências visam identificar eventuais falhas estruturais e promover as correções necessárias para o restabelecimento da normalidade institucional. O Judiciário brasileiro tem umas prioridades que chamam a atenção de todos. É tanta coisa acontecendo, sabe? Eu acho que as notícias que mais revoltam a população é bandido com larga ficha criminal que é preso e logo depois é solto. E às vezes comete crime, às vezes tira até a vida de alguém. Isso daí você não vê. Você não vê o CNJ. Você não vê o judiciário, sabe? Aqueles casos assim de juiz que tratam, não tá com sede, não quer uma aguinha, não. A Etsuki fala assim, né? Se o judiciário falha em dar prazos de 48 horas, temos o CNJ para cumprir, né, a sua função. Também falando de judiciário, marcado para hoje já, né? O número 1 do Brasil, o homem mais poderoso desta nação, Dom Pedro III. Eu vi na internet, vou começar a chamar ele assim agora. Dom Pedro III, nosso imperador, né, mandou preservar provas de operação e dar acesso à defensoria. Antes de comentar aqui sobre o Saxida, vou até comentar esse aí que esse comentário é melhor porque aborda sobre um aspecto jurídico. Você vê, né? Moraes manda Rio preservar as provas da operação e dar acesso à defensoria. Decisão foi dada na DPF das favelas e intima Cláudio Castro a cumprir medida. Supremo fará audiência com entidades sobre assunto em 5 de novembro, ou seja, quarta-feira agora, depois de amanhã. Aí a Kátia Magalhães, que é advogada, fala assim, ó. A competência para o exame de eventuais irregularidades na operação é da Justiça Fluminense. Eu vou terminar antes de falar mal dela. Não há linha do artigo 102 da Constituição que transforme o Supremo em investigador, acusa 2 juízes de policiais do Rio. Cláudio Castro, o senhor aceitará a intervenção do Supremo do Estado? Dona Kátia, eu acho que a senhora tem que se, né, controlar um pouco. Isso aqui é aquela clara postagem que se a senhora for denunciada aí, né, pro CNJ, não sei se o CNJ pode te investigar, mas você seria presa. No meu lugar. Você deveria cortar você deveria pegar a sua carteira do AB e cortar. Você não tem capacidade mental para ter o AB. Sabe na vida, assim que você tem, olha, isso tá superior a isso, tá superior a isso, tá superior a isso, tá superior a isso. Tipo assim, ó, na sua casa, né? A criança não manda em nada, ou pelo menos não deveria mandar. Aí depois mandam os pais. Aí acima, né, dos pais que mandam da casa, beleza, vai ter as leis, o Estado, e vai subindo assim na ordem hierárquica. A senhora tem que entender que nós estamos no Brasil de 2025. O Brasil de 2025 você vai ter assim leis municipais, leis estaduais, leis federais, na Constituição. Acima disso você tem Dom Pedro III. A senhora é louca. A senhora ainda não entendeu que ele é a lei. Isso é o Brasil. Mas a Constituição... Minha filha, acorda! Acorda! Já começou, como diz o monarca. Tô fazendo aqui uma pirraça com a senhora porque é pra gente levar na brincadeira. Porque a gente não tem condição. Mas todo santo dia tem alguém pra falar que na Constituição não pode. Vocês já estão superados já. Piadas à parte, eu acho que é importante comentar sobre isso. Seria importante, né, o Beto Simonetti da OAB tá comentando sobre essas situações. Outros advogados estarem comentando sobre isso. Mas, infelizmente, aquele comentário, né, uma pessoa até compartilha um conhecimento, te coloca na norma, ó, no artigo tal diz isso, para tentar trazer um pouco de conhecimento para a sociedade. Mas as pessoas que realmente têm um poder nas suas mãos, pouco fazem. E depois, a dona Kátia ainda pode ser perseguida, né, por falar isso, porque esse é o Brasil, coitada dela. Mas voltei pro Adolfo Saxida. Ele já trata outro aspecto que eu acho que também é relevante, que ele fala assim, ó, como seria bom
se os brasileiros do 8 de janeiro tivessem os mesmos direitos e garantias assegurados até a traficantes. Como seria bom ver Dom Pedro III cobrando do Ministério da Justiça as imagens e gravações do 8 de janeiro com a mesma energia dedicada a outras investigações. Pois é. Seria bom, né, Adolfo? Mas não é assim que as coisas funcionam. Aí a Folha de São Paulo conta algo assim que choca o Brasil, né? O PT condena a operação policial, fala que é um desastre. Nota é assinada por secretários de movimentos populares e de combate ao racismo e por coordenador de segurança pública. Deveria chamar a coisa de insegurança pública. Partido diz que Lula demonstra ser possível outro caminho e cita a operação contra o PCC que atingiu a Faria Lima. Tá bom. Aí, falando do PT, a Tsuki colocou aqui 3 imagens. Duas das imagens são editoriais do Estadão, de anos diferentes, dias diferentes. E a terceira imagem na verdade, são 4 imagens, estou vendo aqui agora, né? Tem uma do cafezinho pequenininha, outra do Brasil 247. A Tsuki fala o seguinte, né? Em 2022, o Estadão considerou Lula um mal menor pelos riscos que Bolsonaro e o bolsonarismo representavam para a democracia. Hoje, denuncia como se não soubesse que Lula romantiza o crime. É muita descaração. Aí tá ali, 2022, matéria do cafezinho. Estadão admite que Lula é melhor opção que Bolsonaro. Depois o Brasil 247, é de 21 de outubro de 2022. Com muita má vontade, Estadão opta por Lula como mal menor e abandona a tese da escolha muito difícil. O jornal explicou por que Lula é melhor do que Bolsonaro na atual conjuntura. Edson coloca ali o editorial do Estadão, do dia 21 de outubro de 2022. As piruetas retóricas de Lula. Chefão petista quer que eleitores acreditam que o Foro de São Paulo, o clube de esquerdistas autoritários, foi criado para moderar a esquerda latino-americana. Se isso é verdade, fracassou. Eu sei que nesse editorial, lá para as tantas, o Estadão fala o seguinte: muitos eleitores depositarão um voto a Lula exclusivamente motivados pela rejeição a Bolsonaro, com sólidas e bem fundamentadas razões, a começar pelos riscos reais que o bolsonarismo impõe à democracia, mas que sejam votos sem ilusões. O novo mandato de Lula, e seu terceiro e o quinto do PT, pode ser, na atual conjuntura, uma menor que um segundo mandato consecutivo de Bolsonaro. Ainda assim, é um mal, e bem grande. Assim, depois de declarar e apoiar o Lula em 2022, o Estadão veio agora, ontem falar: a sociologia de Lula romantiza o crime. Quando Lula disse que traficantes são vítimas, não foi ato falho, desde sempre. Os ideólogos progressistas absolvem um criminoso e culpam a sociedade. O crime é mero subproduto do meio. Aqui é só o Estadão dando repercussão, uma pesquisa da Quest, que eu acho que também choca o Brasil. Só esquerda desaprova a mega operação policial que matou 121 pessoas no Rio. Vocês podem até bater um print aí, mandar pros amigos de vocês. Você concorda com o que aconteceu? Você apoia a polícia? Assim, então você não pode ser de esquerda, porque a esquerda não aprova. Mas tá ali, de acordo com a pesquisa da Quest, e ainda tem uma diferenciação. O petista lulista, 59% dele desaprova a operação. Mas o esquerdeiro não lulista, 70% é contra. Ainda é pior, viu? Acredite se quiser. Por outro lado, quando você muda de lado, enfim, os isentões, que são os independentes, aprovam. 61% dos isentões aprovam a operação. Quando você muda para quem realmente se classifica como direita, 92%, aprovam, a direita não bolsonarista. E os bolsonaristas, 93%, Então, estou no lugar certo. Companheiro Breno Altman, petista, amigo do Disseu, estava muito preocupado. Fez até um tweet. Olha a preocupação dele. Se o governo e a esquerda não se moverem com todas as suas forças, a aliança de direita poderá aprovar lei definindo facções criminosas como terroristas. Essa medida abre espaço para intervenção dos Estados Unidos, além do risco de colocar movimentos sociais no mesmo balaio do narcotráfico.
Pode não, viu? Ó, esse negócio aí de deixar chamar bandido de... Ih, não pode. Proteja os bandidos pelo bem dos movimentos sociais. Aí a dona Márcia, ela colocou aqui uma notícia, e se você for no Atlas de outubro de 2023. Por que de outubro? Porque em outubro de 2023 a gente teve aquela ação do Hamas, né, contra os israelenses, lá do 8 de outubro, 7 de outubro, não lembro certinho. E aí eu lembrei na época porque a Globo e o PT trataram o Hamas como grupo radical, sabe? O grupo político, mas não chamou de terrorista. E aí eu lembrava que no 8 de janeiro, o mesmo PT e a mesma Globo trataram as pessoas do 8 de janeiro como terroristas. Tá ali, ó. Terroristas bolsonaristas invadem Congresso Nacional, Palácio do Planalto Supremo em Brasília. Matéria da Globo. Aí a dona Márcia fala, se os narcotraficantes eliminados na Operação do Rio estivessem portando bandeiras e bíblias, seriam tratados como terroristas pela Globo, como golpistas pelo Supremo, e a esquerda estaria berrando sem anistia para os presos. Essa é a diferença, né? Como as coisas funcionam no Brasil. Infelizmente, pessoal, a grande parte dos brasileiros não faz nem ideia que a Globo tratou as pessoas assim. Grande parte dos brasileiros não faz a mínima ideia do que se passa, nem em relação a essa operação, nem qual é a posição da imprensa. A quantidade de gente que realmente já entendeu que a imprensa brasileira, na sua maior parte, né, não estou falando da Globo, não, mas a grande maioria da imprensa gosta de um bandidinho. Ih, rapaz, o Brasil era outro. O Brasil era outro. Só para avisar desse miserável aqui, né? O flautista de Genebra, todo dia ele arruma uma ONG nova. Agora ele fala que a Human Rights Watch, uma das entidades de direitos humanos de maior prestígio internacional, denuncia graves falhas na investigação, né, da Operação do Rio de Janeiro. Essa Human Rights Watch, o Soros estava nela já nos anos 80. A gente abordou isso no dossiê histórico já. Acho que num que eu falo sobre o Enéas, em março de 2024. Foi, acho que isso aí. Tá lá. As coisas sobre isso. Posso estar enganado também. Olha lá no Atlas. Se não for, olha janeiro, fevereiro e março. Mas eu acho que tá... Fevereiro eu acho que não. Deve estar entre janeiro e março. Dá uma olhada lá no Atlas. Você vai encontrar sobre isso. Sempre as mesmas pessoas. E essa postagem, ela começa a nos levar para o nosso dossiê. Vamos dar mais um passo. Ainda não chegamos. Estou passando no Twitter, Gringa Brasília, que sei lá, né, abriu uma pausa aí para ficar reclamando de Bolsonaro, para falar do que está acontecendo no Rio. Aí fez um tweet bem meia boca, esquerdeiro, falando, né, operação, bem de boa, acho que para amolecer o coração, ver esse povo ler o resto. A operação no Rio contra o Comando Vermelho. É sempre triste ver jovens mortos, sejam criminosos ou policiais, mas a ação é apoiada, pois o povo não tolera mais o avanço descontrolado do crime no país. O povo quer trabalhar sem ter que pagar para traficante e viver com medo, né? E quer que o governo tome ação. A controversa ADPF das favelas, que restringiu a ação da PM nas favelas, tornou o Rio de Janeiro um espaço mais seguro para criminosos. E quem promoveu essa ADPF? Quem? Aqui começa a ficar curioso. Instituto Conectas, Instituto Arielle Franco, Redes Maré, Coletivo Papo Reto, ONGs patrocinadas por você sabe quem. Ela coloca a bandeira dos Estados Unidos, que ela traz os Estados Unidos como uma coisa única. Né? Ela não difere, por exemplo, Partido Democrata dos trumpistas. Segurança Pública poderá definir as eleições de 26, pois é algo que as pessoas se identificam e querem mudanças. A pauta nacionalista de desenvolvimento é, no fundo, a solução de longo prazo para o Brasil. Mas o povo não está nem aí com soberania. O povo quer exército nas ruas e menos crime. E aí, para provar o ponto dela, ela coloca ali, ó, Instituto Papo Reto. Apesar da aprovação do DPF 635, né? A operação aconteceu e tudo mais. Tá aqui, o Instituto Papo Reto atua desde 2019 na construção da DPF 635. Muito tempo. É uma construção. É uma construção. A DPF das favelas só realmente começou a pegar fogo, né? E, segundo Gilmar Mendes, não proibiu. Gilmar Mendes falou que não proibiu a operação da favela, não. Então não proibiu. Se o Gilmar falou, quem falou ao contrário é fake news, independente do que saia na imprensa. O que o homem é a lei. Ele é... Como é o nome?
José Bonifácio II, né? Se é Dom Pedro III, José Bonifácio II. Aí tá ali, né? Quem que financia um Instituto Papo Reto? A Ford Foundation e o Soros. Se a polícia ficou proibida de subir na favela, agradeça ao Soros e à Ford Foundation. Aí ela fala, né? Foram de fato as ONGs da esquerda compatível, financiadas pelas fundações do Soros, Ford, etc., quem promoveram a DPF das favelas que restringiu a ação da PM. Mais um exemplo de como as ONGs direcionam as políticas do Brasil. E aqui que a coisa começa a ficar curiosa. Por quê? ONGs. Só que a gente não vai parar nas ONGs, mas a gente ainda tem que falar delas e da DPF das favelas. E eu gosto quando as coisas se cruzam. Estou passando ontem pelo Twitter e eu vi uma longa thread que a Pamela fez e que infelizmente as pessoas não leram até o fim, mas agora vocês verão comigo quase toda. Ela deu RT no Gilmar Mendes, tá lá falando da DPF, e ela fala o seguinte: a DPF das favelas, em pauta no Supremo, com base em relatórios apresentados por entidades e ONGs, determinadas por setores do progressismo, enfim, né? Foram patrocinadas pelo SUS e tudo mais. Mas sabe o que é pior de tudo nessa história? Sabe o que é pior de tudo? E já mandou bem. Eu gosto disso quando... Na verdade, ela tinha deixado até talvez um clickbaitzinho já no primeiro tweet. Talvez esse tweet seja até o primeiro. Eu não sabia disso e eu fiquei embasbacado. Em 7 de maio de 2021, Fachin pediu providências à PGR e ao Ministério Público sobre a operação no Jacarezinho, que deixou 25 mortos. Disse haver indícios de execução arbitrária, mas o vídeo usado como base seria, na verdade, de outra operação no Rio Grande do Sul. Opa! Fachin recebeu material do Najup Luiz Amarrim, grupo jurídico ligado a universidades, e encaminhou à PGR e ao Ministério Público do Rio, mesmo sem checar a veracidade. A CNN apurou que o gabinete de Fachin confirmou o repasse com cautela, mas sem verificar se o vídeo era verdadeiro. Podemos ter uma das decisões mais controversas do Brasil, que causou impactos com base em algo que talvez não foi bem assim, não sei. Vamos aqui ouvir o que dizia a CNN lá atrás. Escute só. E a Procuradoria-Geral de Justiça no Rio de Janeiro informe as providências que serão tomadas a partir de agora. E a gente vai girar com a nossa reportagem para falar então com o Galton Sé. Ele está lá em frente ao Supremo Tribunal Federal e traz os detalhes para a gente dessa notícia, né, Galton? Boa tarde. Boa tarde, Kenzo. Boa tarde a todos que nos assistem. Nesse pedido de providências feito pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal a essas duas instituições, ele faz uma espécie de alerta, por exemplo, ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sobre a gravidade dessa operação ocorrida lá em Jacarezinho, que vitimou, então, 25 pessoas. Nesse ofício enviado por Fachin, vale a gente destacar um trecho que ele afirma o seguinte, abre aspas, os fatos relatados parecem graves e em um dos vídeos há indícios de atos que, em tese, poderiam configurar execução arbitrária, fecha aspas. Fachin, ele pede para ser mantido informado das providências que vão ser tomadas por essas duas instituições. O que o ministro Edson Fachin vai decidir? Vai decidir se essa operação ocorrida ontem em Jacarezinho descumpriu, portanto, uma determinação tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal que justamente limitava essas operações em comunidades cariocas durante a pandemia da Covid-19. Bom, o ministro ele enviou às duas instituições fotos e vídeos que foram atribuídos à ação no Rio pelo Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular Luiz Amarrim. Para essa entidade, houve, portanto, uma violação da decisão tomada pela Corte no ano passado, que justamente permitia ações somente em casos excepcionais e justificados pelo Ministério Público. Fachin também vai decidir se vai pedir esclarecimentos ao governador carioca. Kenzo. Galton, sobre o vídeo aí que seria de uma operação no Rio Grande do Sul, mas foi atribuída a essa do Rio de Janeiro, o ministro Edson Fachin explicou o porquê que encaminhou material para a PGR e para a Procuradoria do Rio de Janeiro? Chegou a dar essa explicação, Galton?
Olha, Kenzo, o gabinete do ministro Edson Fachin não tratou especificamente sobre esse equívoco, mas divulgou ali uma resposta. Vou ler um trechinho dessa nota para vocês. É o seguinte, abre aspas, que recebeu o material da entidade e repassou, então, aos órgãos competentes, a PGR e o MP do Rio de Janeiro, inclusive com a cautela de que são fatos relatados e que, em tese, poderiam configurar execução arbitrária e que caberá a esses órgãos avaliarem, inclusive, a veracidade desse conteúdo, fecha aspas. A CNN agora aguarda um posicionamento desse núcleo que enviou esses vídeos e fotos ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Kenzo? Só para deixar claro, ó, a decisão do DPF aconteceu antes, sabe? Então antes, lá em 2020. Teve apoio das ONGs e tudo mais, que vem construindo isso desde 2019. Aqui está falando, mais especificamente, de providências após a Operação do Jacarezinho, que aconteceu em 2021. E uma das denúncias era um vídeo que não era do Rio de Janeiro, era do Rio Grande do Sul. Tá até aqui na chamada, ó. Um dos vídeos usados na solicitação é de execução no Rio Grande do Sul. Então, se teve execução sumária, não foi no Rio. Eu acho que não foi na Operação do Jacarezinho. O detalhe é que o vídeo em questão mostrava a execução ocorrida em Santa Maria e em dezembro. A própria Delegacia de Homicídio do Rio Grande do Sul confirmou à CNN que o vídeo circulava desde fevereiro e nada tinha a ver com o Rio de Janeiro. Ela colocou ali antes da CNN, ó. O Ministério enviou às duas instituições fotos e vídeos atribuídos à ação no Rio pelo Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular, Luísa Marim. Enfim, no entanto, um dos vídeos de execução aconteceu no Rio Grande do Sul e já circulava desde fevereiro. Leia mais abaixo. No ofício, o ministro, com base no que viu, nas imagens que recebeu, afirma que em um dos vídeos há indícios de que atos em tese poderiam configurar execução arbitrária. Talvez faltou checar se o vídeo era verdadeiro, né? O fact-check aí falhou. Mas vamos lá. Ou seja, o ministro Supremo abriu uma apuração com base em um vídeo falso, enviado por um núcleo militante universitário, e agora o caso é usado politicamente dentro da DPF das favelas, instrumento que há anos limita a atuação policial nas comunidades. Ela colocou a notícia, ó, a facção criminosa se passa por policiais, invadem casa e executam um homem. Veja um vídeo. Esse é o vídeo. Desde fevereiro já estava rodando. Que aconteceu no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Maria. Tiveram outras matérias à época que contestaram a veracidade do vídeo vinculado por um padrão. Militância travestida de assessoria jurídica, imprensa amplificando sem checar, e um Supremo que reage a vídeos falsos como se fossem fatos, desde que esses vídeos sejam enviados por ongueiros. E tá ali a matéria. Fachin pede esclarecimento sobre a operação no Rio, que deixou 25 mortos. No entanto, um dos vídeos é de uma execução que ocorreu no Rio Grande do Sul e já circulava desde fevereiro. Mergulhando na JUP, eu chamo de Najup a partir de agora, né? Essa entidade aí. Ministro Fachin encaminha a PGR documento que aponta os cumprimentos da decisão do Jacarezinho. Entidade que atua na defesa dos direitos constitucionais apresentou ao Supremo pedido de esclarecimentos. Até aqui, ó, Najup. Né? Esse print é do Facebook do Najup. O Najup é um núcleo de assessoria jurídica, né, criado da UFRJ, criado em 2012, inspirado em Luísa Marim, símbolo da resistência negra. O grupo se define como uma instituição universitária militante voltada a movimentos sociais, favelas e periferias. Seu lema, um pé na universidade, outro no povo. O Najup é uma entidade jurídica tradicional, não é uma entidade jurídica tradicional, é um coletivo de estudantes e professores que oferece assessoria a movimentos populares e atua em temas como, eu vou ler o primeiro e o quarto e depois eu leio o segundo e terceiro. Primeiro, moradia e ocupações urbanas, MTST, Movimento Sem Teto. 4, educação popular e formação política em comunidades. Até aí, ok, padrão esquerda. Agora, os itens 2 e 3 chamam muito a atenção. Item 2. Direitos dos manos e violência policial. Que já fica meio assim, né? Só que quando você lê o terceiro, aí você entende que direito dos manos é esse. Desencarceramento e denúncias contra ações do Estado. Essa pauta de desencarceramento é estranha. Normalmente é sempre para livrar o bandido. A ideia de assessoria jurídica popular surgiu nos anos 90 como braço jurídico de movimentos de esquerda dentro das universidades públicas. Desde então, virou um modelo de militância institucionalizada
com presença em dezenas de universidades, o FRJ, o UFF, USP, UFBA, UFPR. Esses núcleos se dizem autônomos, mas frequentemente atuam alinhados a pautas ideológicas específicas, principalmente ligadas à esquerda, né, universitária e às ONGs de direito dos humanos. Aí tá ali, ó. Senhor Ministro Fachin. Olha o papo reto. Só para falar do papo reto, eu falei dele, né? Porque o papo reto é esse aqui, ó. Eu falei, eu gosto quando as coisas se cruzam. Quando a gringa brasileira que tá na esquerda fala de uma coisa e Pamela que tá na direita fala de outra. Você fala, os dois estão apontando no papo reto. Mas enfim, né? Quem tá ajudando aí o Najup? Papo Reto, Justiça Global, PSB, que é o partido do Molon, que entra com a DPF, Educafro, Defensoria Pública do Rio, Mãe de Manguinhos, enfim. Tá, Instituto Alana tá ali também, né? Mas vamos lá. O Najup ganhou visibilidade ao acionar o Supremo na DPF das favelas, questionando as operações, né? Até os dias atuais, os vídeos e fotos enviados ao ministro Fachin, alegando execuções arbitrárias, não foram explicados os motivos pelos quais parte do material usado era falso, né? E ficou por isso mesmo. Do lado de lá, pode-se usar informações falsas, descontextualizadas, para angariar suas vontades perante a justiça. E relembrando, o ministro Fachin encaminhou o material à PGR, ao Ministério Público do Rio, com base em um dossiê no núcleo, mas mandou com cautela. O Najup também atua junto de entidades sindicais como a CONTAG e a CONTRAF. A CONTAG vocês conhecem muito bem, né? Grande CONTAG, que está aí no olho do furacão do escândalo dos aposentados do INSS. Ai, que coisa. Enfim, em processo sobre a reforma agrária, e também o Najup atua junto a partidos como o PT, PSB, o PSOL, PCdoB, o Rede, do Randolph. Acho que o Randolph saiu da Rede, né? A CONTAG, que também está envolvendo um aposentão, né? Enfim. Logo, o Najup é um braço de partidos políticos de esquerda dentro das principais universidades federais do país, sem contar o apoio técnico-jurídico ao MST, MTST, né? Enfim. O Najup, assim como aquelas ONGs, assim como o Papo Reto, também ganhou um apoiozinho aí, né? Da turma da Fundação Ford. Aqui, quando aconteceu isso em 2021, você não ficou sabendo, porque você não viu ninguém da esquerda falando de ataque à soberania nacional, a meter o dedo onde não devia e reclamar de Trump, do Trump, o do Biden. Não teve ninguém, né? Porque aqui não tem problema. Quando a Fundação Ford sai em defesa de bandido, aí pode. Aí a esquerda não fala de interferência. Tá ali, o Najup também conta com apoio de ONGs que estão ligadas ao financiamento coletivo de ONGs internacionais, como a Open Society Foundation, a Ford Foundation, Unicef, muito mais. A Conectas Media Ninja, Instituto Marielle Franco, a Alana, Sou da Paz, também fazem parte desse ecossistema. E tá ali, ó. Nos solidarizamos com a população da cidade do Rio, especialmente com os moradores da favela do Jacarezinho, que assistiram ao meu massacre em ações policiais da história do Rio, com 29 pessoas mortas, sendo um policial em serviço. A Fundação Ford tá muito triste, muito triste. Bandido não pode morrer, não. O Najup também batalha por causas como a proibição da revista íntima a mulheres visitantes dentro do sistema prisional. É meio complicado isso, né? Você sabe como é no Brasil, tem muita gente aí mal intencionada, que quer levar umas coisinhas escondidas. Em 13 de novembro de 2024, foi iniciado no Supremo o julgamento da DPF 635. Com o amigo da corte, né, o Najup, Amicus Cari, a advogada Fernanda Vieira defendeu a desmilitarização das polícias. Só melhora. Vamos aqui ouvir. Boa noite, ministro-presidente, a quem eu estendo a todos os outros ministros presentes. Eu gostaria de começar aqui com um provérbio iorubá que eu gosto muitíssimo. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que jogou hoje. Eu acho que é um provérbio belíssimo, porque nos obriga a pensar que no presente ele está marcado de permanências, marcado de memórias do passado. Pensar o papel dessa DPF, que vem discutindo o debate sobre segurança pública, é recuperar um passado, e eu nem vou tão longe assim, né? Um passado que, da ditadura empresarial militar, onde a autonomização das forças de
de segurança gestaram enorme memória trágica de mortes cotidianas. E a gente não fala só de militantes políticos, mas fala de um processo de controle social, penal, sobre as favelas, sobre a classe trabalhadora mais precarizada. Quando a gente recupera os anais da Constituinte sobre esse tema, a gente percebe que os debates que eram travados na Constituinte era de que havia uma necessidade de se pensar um modelo de segurança que não nos fizesse viver as mesmas memórias da ditadura empresarial militar, aquele desejo autoritário que marca a sociedade brasileira desde sempre. Tanto é assim que se garantiu na Constituição que houvesse uma subordinação das forças policiais, ao poder político. O desafio que se coloca no presente é que, além de termos forças policiais que vêm cotidianamente e constantemente buscando a sua autonomização de qualquer projeto político democrático sobre a segurança, é que no Rio de Janeiro nós também temos um poder político que aposta na autonomização das forças de segurança. E pensar essa autonomização é pensar os impactos que isso gesta na democracia. E não sou eu que digo isso. Diante das várias tentativas de forças policiais de alterarem a Constituição para garantir as suas autonomias, a 7ª Câmara do Ministério Público Federal de Coordenação e Revisão lançou uma nota técnica, número 4, que eu cito um trecho pequeno. Tal proposta levaria à criação de um perigoso rompimento do equilíbrio entre órgãos de poder, conferindo poderes exacerbados a um braço armado do Estado, com previsíveis consequências nefastas ao próprio Estado democrático de direito e aos direitos fundamentais dos cidadãos. Em 8 de janeiro, nós vimos o quão nefasto pode ser para a democracia essa autonomia do braço armado. Mas para as famílias negras que estão aqui, para a juventude negra do nosso país, para a classe trabalhadora precarizada que está na favela, para a juventude negra precarizada da favela, o quadro nefasto de uma autonomia é vivenciado cotidianamente. A Rede de Observatórios de Segurança, que lançou esse ano um relatório da sua pesquisa feita no ano passado, Pele-Alvo, a bala não erra o corpo negro, nos revela que o ano passado, em 8 estados, a cada 4 horas, um jovem negro era assassinado. Eu quero dizer que a gente já está aqui há 4 horas. O que a DPF está discutindo é democracia. O que a DPF está discutindo é um modelo de segurança que não represente a omissão do controle externo que hoje o Ministério Público vem tendo no Rio de Janeiro, silenciando diante da barbarização e do descontrole das forças policiais que não se sujeitam a nenhum controle político. Eu gostaria de encerrar muito em homenagem às mães, essas mulheres que perdem os seus filhos, mas ainda mantêm uma força incrível na luta por justiça. E queria trazer aqui um poema da Conceição Evaristo, porque fala da... Antigos sabem, veio lavrada a partir de corpos e sangue da juventude negra. Não se fala em democracia se essa democracia significa o silenciamento da dor de mães negras que não têm o direito ao luto, como nos lembra a Butler quando fala em quadros de guerra em que há corpos de não seres cuja morte não tem significado. Por isso, o Najup vem aqui também requerer a totalidade das proposições trazidas pelo arguente para que a gente possa ter um monitoramento por parte do STF, mas também um monitoramento que traga a presença dessas famílias que estão vivendo cotidianamente a morte dos seus parentes, em nome da democracia. Doutora Marlene Santos Alves. Sinto drama, né? Ela até colocou ali o trecho certinho, que assim, a ação é fruto da mobilização de movimento de favela, mães familiares vítimas de violência do Estado, militância no campo dos direitos humanos, que há anos reivindicam políticas de segurança pública, menos letais e a desmilitarização das polícias. Rede da Maré e Conectas apoiando o Najup com a importação de pautas como o Black Lives Matter, né? Que foi em 21 de maio de 2021. Esse Rede da Maré, eu tenho quase certeza também que está envolvido na época do Não Vai Ter Copa. Quase, eu tenho essa certeza, não estou 100% certo. O Conectas... Deixa eu dar uma pausa aqui para dar uma olhada. Pronto, o Conectas, também após essa galera, está envolvido no golpe internacional contra Bolsonaro, né? A turma que foi em busca do apoio da CIA lá em 2022, né? Entidades terão encontro com parlamentares dos Estados Unidos para tratar de risco de golpe no Brasil, que foi sendo construído desde o início do ano. Aí tá aqui, ó. Conectas, artigo 19, né? Toda a turminha lá, Beautiful People, junto com o Washington Brasil Office. Mas vamos voltar. O Najup, né, também defende o desencarceramento. Tá aqui, ó. 6º encontro da Agenda Nacional pelo Desencarceramento. A gente já comentou isso ali até antes. Aí segue. Sobre a mega operação, o Najup já se manifestou intitulando o evento como uma chacina, né? Você já sabe, é o padrão. Aí que ficam algumas coisas curiosas. Sabe aquele papo reto que a Gringa Brazilian comentou, que já apareceu aqui em alguns momentos? O papo reto reaparece mais uma vez. Vou botar no dossiê hoje, papo reto. Papo reto, botar no dossiê de hoje.
A Pamela colocou aqui um stories do nosso grande Marcinho VP, pai do Oruan. E a postagem do Marcinho VP... Mas não foi ele que fez não, viu, gente? Ele tem uma assessoria. Tem aqui, ó, Perifa Connection, Instituto Papo Reto e Raul Santiago. Ela fala, ó, relembrem em um dos institutos que assinaram a DPF, junto ao Najup, Instituto Papo Reto, além do blog Perifa Connection e Raul Santiago. Esse histórico é do Instagram, administrado pela equipe do Marcinho VP. Aí você vê, né? Marcinho VP, pai do Oruan, Instituto Papo Reto. Ciro Darlan, que é advogado de Oruan e também vice-presidente da ABLC, promovida pela CUFA, né? Ele disse assim, academia, blá, 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 marcou presidência por favela, promovida pela CUFA. Aí mostra lá. Como toda essa turma está sempre se articulando, trabalhando junto, etc. e tudo mais. Aí, ela relembra, isso aqui a gente comentou em vídeo, nem coloquei aqui na sequência, que a ministra de Direitos Humanos, junto com a outra lá, da mulher, que é Macaé, o nome dela, foi a Aniélia Macaé e a Benedita foram lá. E quem organizou lá para elas subirem lá o morro, ver as vítimas da sociedade, foi a turma da CUFA. A mesma CUFA que no dia seguinte à mega operação do Rio recepcionou a ministra Léry Franco, a Macaé Evarista, os deputados federais Benedita da Silva, Genira Fegali e os deputados federais Tarcísio Mottoni de Paula, para abraçar o discurso também de que o Estado do Rio promoveu uma chacina. Essa mesma CUFA recebe um apoio internacional gigante, incluindo o reconhecimento das metas globalistas da ONU. Todo um aparato, né? Toda essa estrutura recebe visibilidade, legitimação, dinheiro internacional, tem apoio da Globo, né? Você vê que no momento que já tá aqui a quantidade de personagens diferentes que já apareceram, você pode não entender nada. Você pode ter gravado 5% de tudo que foi dito até o momento. Mas eu tô sentindo aqui dentro do seu cérebro, tá assim, ó, peraí. Na minha cabeça tá claro que em algum momento, alguma ação que contribuiu para a turma do Direito dos Manos contou com a presença de diversos grupos e entidades diferentes aqui no fim, bate até em gente aliada da Globo. É mais ou menos por aí. Aí ela também mostra que a CUFA trabalha em parceria com a Brasil Foundation, a maior captadora de recursos internacionais para ONGs brasileiras. E aqui é que a coisa começa a ficar mais interessante. E o filme não está nem perto de terminar. Doadores globais da Brasil Foundation. E você vê que, direta ou indiretamente, porque eu acredito o seguinte, né? Se você ajuda determinado grupo, que você sabe que esse determinado grupo dá voz a políticas públicas e agendas que você considera nocivas para a sociedade, cara, você tá jogando no time errado. Você não tá fazendo, né, o dever de casa. Aí você vê, né, quem ajuda nas doações, por exemplo, pro Brasil Foundation. Eu acho que você deveria ter noção para que você está doando, né? Porque às vezes você pode estar ajudando grupos perigosos, ou perigosos não, complicados. Você tem aqui a nossa grande Ambipar, uma das maiores doadoras, para logo no início. A Ambipar que tá demais, viu? Notícias sensacionais sobre a Ambipar. Aí você vai descendo aqui, teve outro nome que eu achei curioso, tem muito nome de gente, de gente estrangeira, né? Doando. Cadê? Aqui, ó. Alexandre Betâmio. Lembra do banqueiro que deu um almoçozinho de tio Tarcísio, o cadeirudo? Ah, Betâmio. Rapaz, que coisa, viu? Aí você tem o BTG. Deixa eu lembrar aqui dos que eu vi, porque eu não grifei nada. Foi na hora lá do vídeo eu risco. Aí você tem a Bradesco, Bloomberg, né? Tá. Eu acho que vai aparecer aqui. Deixa eu ver. Armínio Fraga, amigo de vocês conhecem, né? E aqui tem um nome que me pegou. Vou até fazer uma seta maior. Thales Gomes, da G4 Educação, que é o brabo, fala, acontece, grita. Fala aí de como é que o patrão tem que fazer. Que o patrão não tem que contratar petista, não. O petista não trabalha. Aí ele é o brabo. Mas Thales, tu tá doando, cara. Pra quem no final do dia tá te ferrando. Então, assim, você vê que no final do dia essa galera é muito gogó e pouco conhecimento. Adora lacrar, network, marketing multinível, vendendo curso. Até eu fico rico, mas eu não gosto de vender curso. Que eu me sinto, né, não me sinto bem. Vou falar só isso.
Sabe pra você ver essas coisas, velho? É surreal. E eu duvido que ele tenha a mínima noção de como o dinheiro dele, no final do dia, acaba por ajudar grupos e promover agendas. E no final do dia tá lá o advogado do Oruan, meu filho. Trabalhando todo mundo em parceria, sabe? É esse o Brasil? Presta atenção aí, pô, tá me dando dinheiro. Enfim, tem mais uma galera aí. Acho que tinha mais um nome que me pegou, que eu não acho que tá no outro. Mas vamos lá, vamos continuar. Ah, tinha até dado um zoom aqui pra ficar a tela um pouco maior, nem lembrava. Enfim, quem mais também, né, ajuda esse grupo? Alceide, tava lá, mas o Alceide deixou de receber dinheiro, né, então em breve não vai estar mais lá, ou talvez eles deixem, né, pra mostrar que um dia nós já recebemos dinheiro da Alceide. Tu consegue imaginar que um grupo que recebe dinheiro da Alceide merece o teu dinheiro? Que trabalha em prol de alguma coisa boa? Thales Gomes. Pense na sua vida, campeão. Aí tem a Bloomberg como um grupo, né? A B3. Você já viu ali, ó. Bloomberg, Bradesco, BTG e B3. A nossa amada Bolsa de Valores. Aí agora você já começa a ver assim que, direto ou indiretamente, bom, se bem que acho que até diretamente, né? Já que a Carbono Oculto foi uma operação que mirava o PCC e bateu na porta da Farinha Lima. Então assim, não é falando nada, mas olha como o sistema financeiro brasileiro não consegue enxergar que ele apoia medidas que não são bacanas. Ou talvez grupos que não estão bem situados e não estão talvez raciocinando tão bem, né, nas coisas que eles fazem, seus parceiros. Aí você vai olhar Brasil Foundation. Aqui tem mais nomes curiosos. Deixa eu dar pausa aqui, porque teve uma coisa que ficou na minha cabeça e não quero ser injusto. Eu não estou sendo justo, não estava doido. Sabe quem tá no board desse grupo? Sabe quem? Olha aqui embaixo, ó. Thomas A. Shannon Jr. Sabe quem é? É o ex-embaixador dos Estados Unidos do Brasil que ajudou no golpe de Estado contra Bolsonaro. Aquele que falou com o Mourão. Que coisa, né? Tu vê como as coisas são meio complicadas? Tu vê quem indiretamente ajuda a promover agendas muito complicadas. E aí, se tu vê que um cara desse, indicado pelo Obama, né, tá no conselho de um grupo desse e esse grupo já recebeu de Alceide, tu se pergunta, né? E aí, velho? E aí, amiguinho? Só que não para por aí. Você vai ter aqui nesse amável conselho o Daniel Vorcaro do Banco Master. Eu vou pular o nome para deixar para depois. A Pamela ela destaca o Gilberto Gil. Deixa eu ver aqui, ó. O Alexandre Betâmio, né? Ele também tá no board. Doador também. Adoro ele. Adoro o banqueiro. Deixa eu ver aqui. Então, tinha mais um. Tinha mais dois. Um eu já sei ali. Mas enfim. Olha esse nome aqui, ó. Olha esse nome. O amigo do Deltan Dallagnol. Eduardo Mufarege. Sabe quem é Eduardo Mufarege? Fundador do Renova BR. Ah, rapaz. Que coisa, viu? Esse Brasil brasileiro. E aí você vê, nessa turma faz jantares para promover mil uma coisa. Tá ali, ó. Jantar de gala. 7º jantar de gala. A Ambipar aí tá ajudando. A Ambipar tá sem dinheiro agora para ajudar, né? Em jantares. Mas tá ali, ó. Sabe qual é o tema desse jantar na época? Promover oportunidades econômicas, educação de qualidade e justiça socioambiental. Mas não faço a mínima ideia o que seria isso, né? Justiça socioambiental. Esse racismo ecológico. Parceiros, né? A Forbes, BTG também tá lá. Então, assim, ó, no final do dia, quando a gente fala de sistema, é o que eu tava batendo até outro dia, o que é o sistema? O sistema é um conglomerado de coisas, né? É como se fosse, sei lá, uma casa não tem o quarto onde você dorme, o banheiro onde você elimina substâncias, a cozinha que você faz sua comida, a sala onde você se diverte, tem vários setores. Então você tem o braço de propaganda, que é a imprensa, você tem o braço financeiro, que é a Faria Lima, os bancos, você tem o braço o braço do poder, você vai ter alguns nomes, algumas pessoas que você vê que realmente são líderes oligarcas que tomam decisões. Aí você tem um braço do jurídico, você vai ter um braço internacional, você vai ter o braço dos campeões nacionais, que não necessariamente é o braço financeiro, é diferente, porque o povo que consegue, são as empresas no dia a dia,
E, por exemplo, se o mercado financeiro ele depende do dinheiro, ele dita muita coisa através do dinheiro, tem empresas que talvez não estão tão dependentes do dinheiro, dos bancos de empréstimo e tudo mais, mas para elas poderem comprar e vender, muitas vezes elas compram e vendem para empresas maiores, que quem dita esses mercados são grandes campeões nacionais. Então, ou você se adapta às regras dos campeões nacionais, ou você não vai sobreviver. Faria Lima, chegando em peso, né? Vai rolar outro jantar agora em 2025. Quem vai estar lá? Annelisa Setúbal, olha Itaú aí, gente. Casada com Paulo Setúbal, né? Um dos donos do banco. Aí mostra mais apoiadores, né? Quem transforma junto. A Brasil Foundation é uma instituição muito séria, muito competente. Já vem há anos comprovando a sua competência, demonstrando resultados. Quando eu me deparei com a Brasil Foundation, eu decidi apoiar, colocar as marcas, nosso nome, contribuir com o tempo, contribuir com recursos, porque é uma instituição que ajuda várias instituições em vários aspectos de uma maneira muito profissional. Parabéns aí, Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master. Em resumo, esse ecossistema entre a filantropia que retroalimenta ONGs para que ONGs criem lobby sobre leis no Congresso, né, no Supremo, é financiado por bancos brasileiros e internacionais. O sistema de liberais progressistas que mina a democracia brasileira por dentro. Essas mesmas ONGs, esses mesmos bancos, essa mesma justiça querem impor as suas escolhas. E aí eu fecho esse bloco para falar rápido sobre a direita e outras coisas com essa daqui, ó. A conversa fora de agenda de Lula com André Esteves. 2 semanas atrás, Lula recebeu o banqueiro André Esteves para uma conversa de 2 horas fora da agenda no Palácio da Alvorada. Aí eu te pergunto, pra quê? Pra falar o quê? O que é que o presidente do país tem pra falar com um banqueiro em específico? Não tem como você tomar uma posição antissistema no Brasil se você não tiver contra Faria Lima, contra banqueiro, sabe? Isso daqui é o que nos anos, sei lá, 60, 50, 70, 80... Aquela esquerda que não se tornou a esquerda permitida, o Lula é a esquerda permitida, hoje para mim tá muito claro isso na cabeça, mas chamar não a alta burguesia. Pô, chama isso daqui. Aí depois o Olavo de Carvalho deu um novo nome, chamou de metacapitalista, né? Ou se chama de campeão nacional. É aquela galera que trabalha assim, ó, lado a lado para salvar o Estado Democrático de Direito. Nada é aleatório. Os grupos, as conexões vão se repetindo, sabe? Você vê um negócio concêntrico, né? E tá todo mundo, quando não tá concêntrico, tem algum tipo de interseção, né? Assim, se conecta em algum ponto. Esse é o Brasil. Tu acha que o estado das coisas, neste presente momento, é por conta do quê? É só por conta do PT? É só o PT? Eu acho injusto a gente colocar toda a culpa no PT. Até porque o PT chegou na presidência com apoio de muita gente, inclusive da Globo, né? É doação de campanha, é gente que valida, era eventinho... a foto, inclusive, que o Lauro Jardim utiliza aqui para ilustrar, é um evento do Grupo Esfera, que tá Dedé, Lula, rapaz, aquele cara que era do Pão de Açúcar, Abílio Diniz e o João Camargo. O João Camargo tá na CNN, que é o fundador do Grupo Esfera. Então, assim, não dá para colocar a sua culpa no Lula. Não dá para colocar a sua culpa no Lula. Se a gente quer realmente mudar o Brasil, a gente tem que se afastar dessa galera. Vai pra lá, a gente vem pra cá. Os brasileiros verdadeiramente interessados. Falando do consórcio, que é parte deste problema, você vê isso daqui, né? Isso colocou 3 matérias. Uma de 5 de novembro de 2024, a outra de 20 de fevereiro de 2025 e a outra de 2 de novembro de 2025, ou seja, ontem. Aí começa. Pastor rebelde desafia clã Bolsonaro. Pastor Antônio de Paula expõe insatisfação de religiosos com a liderança do ex-presidente. Aí já vai. Ex-bolsonarista, deputado diz que anticristo será de direita. Antônio de Paula mostra como criticar teologicamente o uso da fé pela direita política. Aí vem ontem. A Operação no Rio consolida Antônio como adversário do bolsonarismo gospel. Como levar a sério algo assim, né? Essa é a imprensa. E sabe porque porque eu comecei esse tópico com isso daqui? Porque, sei lá, são mais de 6 anos reclamando da imprensa. Mostra uma coisa, mostra a outra. E ninguém da imprensa do lado de lá reclama de muita coisa não, sabe? Mas até reclama, mas não é muitas, assim, críticas diretas à pessoa, né? Falar, você está me perseguindo e tudo mais.
Normalmente quem se joga no chão e se vitimiza quando é criticado e fala que é ataque são jornalistas da direita. A gente vai chegar lá. Antes, estou passando ontem no Twitter e aquela postagem do Alan dos Panos, perfil ligado ao MBL, defensor das piores coisas do mundo, torce até pela morte de Bolsonaro. A gente já comentou sobre isso, eu acho que foi em abril que teve a manifestação até que o Bolsonaro participou. Foi naquele contexto. Aí vem o Rafael Lima, do Ideias Radicais, libertário, filiado ao Partido Novo, candidato a vereador em São Paulo em 2024, não venceu, né? Ou seja, ele é uma liderança, né? Um cara de destaque, youtuber, fala em nome do Partido Novo. E ele fala o seguinte: eu falei que ia ter represália, mas tem gente que insiste que o sistema de patrulha e represália do Carlos não existe. Pronto. Existe sim um gabinete do ódio. O Rafael Lima, né, como representante do Partido Novo, quer me criminalizar. Sou um bandido. Represálias. Assim, a menina fala, bate, alopra, dá entrevista, faz várias postagens, history, mas você não pode rebater. Você tem que ficar calado. Você tem que apanhar calado, porque se você não apanhar calado, você é bandido. Isso é o Partido Novo. Sabe quantas pessoas da direita vão me defender? Nenhuma. Só a turma do quinto é lá, mas nem precisa. Ninguém vai. Ninguém vai porque ninguém liga. Todos esses seres iluminados da direita, que por anos eu tô aqui, né, nos dossiês, lembrando as maldades que fizeram, as buscas e apreensões, ninguém vai abrir a boca. Ninguém vai abrir a boca. Não importa quantos dossiês eu já fiz, falando, sei lá, casos e ataques que fizeram contra a Bárbara, que fizeram contra Alan dos Santos, que fizeram contra, sei lá, todas as pessoas, gente até que eu não gosto, mas que eu falo, cara, eu não gosto do Otávio Facuri por diversas razões, inclusive coisas que o Roberto Jefferson contra mim, mas ainda assim vou defendê-lo. Ninguém vai falar nada. Isso é a direita brasileira. Sabe por quê? Eu gastei $13 pra ter isso daqui, ó. Agora é oficial, ó. Todo mundo na coleirinha do Deltan. É o pet do Deltan. Ninguém vai falar porque é o pet do Deltan. Não pode falar mal do Rafael Lima. Quero ver a galera aí que eu já defendi 1001 vezes de tese de gabinete do ódio. Vá, meus compatriotas. Vocês não vão falar nada. Porque vocês não ligam. Vocês só ligam se tá chegando a Superchat e Pix. E que eu sou safado do Guiné. Por quê? Porque eu não rezo a cartilhinha de vocês. Eu não quero ser político, eu tô cagando. Aí tá ali, mas continuo na posição de que Campoeiro está certa. E que para ela sair para falar isso é porque a revolta é total e correta. Pronto. É assim que as coisas funcionam no Brasil. Não envolve ela, não envolve nada. E assim, a revolta é total e tudo mais. Cara, é surreal. Isso porque o Carlos tá aí, passando a semana defendendo a candidatura da Carol de Tony. Ele, Eduardo Bolsonaro. Cara, o Bolsonaro também tinha dito isso. Aí, gente, olha que curioso. É o que eu falo, né? Não é crítica, não é ataque, né? Aqui, ó. O jornalista da Revista Oeste, Edilson Salgueiro, aquele que fez uma matéria tendenciosa sobre Eduardo Bolsonaro, que o próprio Eduardo rebateu e falou que há meses eu vi comentando que a minha decisão política não depende do Tarcísio. Aí ontem eu abri a matéria, mostrei na íntegra no vídeo e mostrei que o Edilson Salgueiro, ele não colocou o lado do Carlos Bolsonaro. Curiosamente, ele não colocou o lado do Carlos Bolsonaro. Aí uma pessoa chamada Mauro Larrisson Siqueira Souza deixa o comentário seguinte: jornalista desonesto, cadê a visão de Carlos Bolsonaro? Verdade, verdade, seu merda vagabundo desonesto. Aí o cara fala assim: olha aqui, pai, um dos seus vídeos com ilações grosseiras sobre mim inflamou esse tipo de gente. Você sabe que está fazendo assim como seus colegas. Quais colegas? Quais colegas? Quem são os meus colegas? Porque aqui eu cito por nome. Você é uma cadelinha do Jairo Leal. Isso eu não vou xingar não, porque tem dinheiro para me processar. Mande Jairo Leal tomar naquele lugar, que é o verdadeiro dono da Revista Oeste. Tenho medo dele não. Não vou baixar a cabeça para ninguém daí. Eu não devo respeito a ninguém da Revista Oeste. Zero pra quê? O que é que vocês fizeram por mim? Nada. Só porque... Direita? Você é mentiroso, cara.
Você tá sofrendo isso porque você é mentiroso. Porque você fez 2 matérias pífias em sequência. É por isso. Não vai querer baixar a cabecinha pra você. Revista, tô nem aí. Cancela aí, vai. Publica lá a matéria. Manda lá na Paula Renca ficar dando indireta lá no Twitter. Ai, estão atacando a revista Noica aqui, passando anos falando. Tô nem aí, cara. É mentira, matéria mentirosa. Vai, corrige a matéria. Porque o que eu faço aqui é isso, sem olhar quem. Matéria da Globo, matéria da direita. E quando tiver errado, você pega, aponta no meu vídeo que tá errado. Aqui o que eu falo eu mostro. Você pega o que eu falei que tá errado, você vai e mostra. Você fala, ó, aqui tá errado. Fala, o que tá errado? Que é a matéria que eu mostrei da Globo? Ah, beleza, realmente a Globo tá errada. Pra você te falar. Aí, pra ficar mais curioso, o jornalista da Revista Oeste, eu não sei, ele colocou ali um valor, que é o salário da Vanessa. A Vanessa é uma pessoa que nunca escondeu que é assessora parlamentar. Nunca escondeu. Muita gente até sabe disso daí. E colocou lá, né, R$6.417. Olha a postagem da Vanessa. Ela só colocou prints, né, prints, ela não forjou nada, mostrando, ó, de acordo com Edilson Salgueiro, da Revista Oeste, esta articuladora da direita em Santa Catarina, a responsável pelo acordo inicial em lançar Carol de Tony, candidato ao Senado, não Bolsonaro, né? Bem óbvio. Articuladora da direita. E Edilson Salgueiro colocou isso, aí eu me pergunto, vem cá, a opinião dela não vale porque ela é assessora? É isso que tá falando? É Edilson? Então pessoas que são assessores não podem opinar? A opinião dela tem preço? É assim que o grande jornalista da Revista Oeste trata a Vanessa? Não seria melhor, Edilson, você refutá-la na lógica, com informações, com fatos? Na carteirada, no argumento de autoridade? E o mesmo Edilson Salgueiro, que já tinha publicado aquela nota contra o Eduardo Bolsonaro, agora vem com essa. É amiguinho do Silvio Grimaldo. Silvio Grimaldo, nosso Tobias Panqueca, um mentiroso compulsivo, como a gente mostrou, por exemplo, ontem, e sua mudança de tom. Isso aqui foi antes de eu mostrar, né, o quão mentiroso o Silvio Grimaldo é, né? Edilson Salgueiro. Aí tá ali, o Silvio tem as mesmas informações. Seu trabalho é primoroso porque se ampara mais em fato do que pitaco. Parabéns. Silvio Grimaldo. Tobias Panqueca. Trabalha com fatos. Se joga no chão agora, vai. Pede pra toda a tua turminha falar que eu estou atacando a Revista Oeste. Vá. Amplifica aí. Usa da desinformação, porque todo mundo vai comprar, eu sei como é que funciona. E eu vou ficar aqui. E vida que segue. Quem me conhece vai vir ouvir o que eu falei, vai comparar se vai condizer o que vocês vão falar. Eu sei como é que funciona o joguinho de vocês. E pode mandar o Jairo Léo se lascar. 3 anos, Bolsonaro sofrendo todo tipo de perseguição, preso, censurado, 0 defesa e posicionamento da Campanholo. Não sei se foi 0. Eu acho que ela deve ter comentado alguma coisa. Eu realmente acho. Agora não deixa de ser curioso, né? Que no meio da treta, tá lá no pânico. Ontem, o Poder 360 publicou a matéria. Parece até que foi da Edilson Salgueiro a matéria. Porque só tem um lado. Só tem um lado. A matéria é para mostrar como Eduardo está atacando seus aliados. Dos Estados Unidos, o Eduardo se isola e vira marqueteiro de Lula. Olha só isso, viu? Deputado protagonizou discussões com Valdemar, Ciro, Tarcísio, Tarifaço fortaleceu popularidade do petista. Eu pergunto, vem cá, por que o Poder 360 escondeu tudo que as pessoas falaram antes do Eduardo responder? Por que o Eduardo falou o que falou do Marcos Pontes? Por que ele falou o que ele falou da Tereza Cristina? Quem foi que bateu primeiro? Isso não importa, não? E esse comentário que ele fez em relação ao Niga foi pelo quê mesmo? O que aconteceu aquele episódio da Baianinha? E com o Ratinho Júnior? Foi o quê? Será que foi aquele evento lá da BTG? E o que o Ratinho falou de Bolsonaro? E com o Valdemar? Foi o quê? Quem foi que começou? Foi o Eduardo? Isso aqui é jornalismo? Cara, é meio estranho, né? Se defender virou crime. Tem que apanhar calado. Existe um movimento orquestrado de destruição de qualquer Bolsonaro. E, assim, olhando daqui, eu até poderia falar isso para Eduardo também diretamente, mas
Eu acho que os Bolsonaros, né, boto no plural, todos, eles deveriam estar um pouco mais atentos sobre isso, porque eu venho observando desde ano passado, né, todo esse processo aí de desgaste e vem crescendo, cada vez mais pessoas, e vão comprando várias teses, várias narrativas, deixar de lado, né, não, deixar disso. Eu leio muito comentário para ver como está o clima na sociedade, e os comentários estão cada vez, né, mais agressivos contra vocês. Aí o Paulo Figueiredo até escreve isso daqui, acho que rebatendo o Pod 360. Não precisa ter mais do que 3 neurônios para questionar se Eduardo Bolsonaro é o camisa 10 ou o maior cabo eleitoral do Lula, por que o PT, o sistema, estão desesperados para caçá-lo, torná-lo inelegível, prendê-lo e reverter todas as suas ações nos Estados Unidos. Deixa de ser mané, velho. Aí sabe quem que aparece para corroborar com o Poder 360? O amigo do Edilson Salgueiro, Silvio Grimaldo, que trabalha com fatos, não pitacos. A popularidade do Lula estava quedando no chão, começou a subir depois que ele capitalizou em cima das consequências das ações do Eduardo e do baixinho da Kaiser dos Estados Unidos. O resto é isso daí mesmo. Desde que ele foi para os Estados Unidos, detonou um a um os vários aliados do seu pai. Realmente. Se o Tobias Panqueca, você vê, né? Se você desejar, se você falar qualquer coisa dele, você falar, você tá matando seu pai, o Tobias Panqueca vai ficar calado. Ele não é homem para defender o próprio pai. Ele não é homem para defender o próprio pai e se autodefender, né? Quando fala que tá contra a própria família. Ele não é homem para isso. Porque é esse tipo de comportamento que ele prega para Eduardo, né? Este é o Tobias Panqueca. Por outro lado, o Dom tá relembrando ali, né? Carlos Bolsonaro é um herói nacional. Por isso é que tentam destruí-lo. Já o Mário Frias, Carlos Bolsonaro fez infinitamente mais pelo Brasil do que grande parte desses críticos profissionais que vivem de lacrar atrás de um teclado. É fácil posar de moralista sentado no sofá. Difícil é colocar o rosto, o nome, a família, pagar o preço real da linha de frente dessa guerra assimétrica contra o sistema. A maioria desses comentaristas e blogueiros que hoje atacam nunca sacrificou absolutamente nada, nunca arriscou um cargo, uma eleição, um relacionamento, uma noite de sono, mas lucram alto com sangue, com exposição, com a coragem de quem realmente lutou. Papagaios de ocasião. Falam, opinam, acusam, mas nunca moveram um dedo pelo país. Quem conhece a história recente do Brasil sabe exatamente quem carregou o peso da verdade e sabe que Carlos não precisa provar nada para essa gente. Carlos até escreveu ontem também, né? Jair permanece em silêncio forçado. Não é o silêncio de quem não quer falar, é o silêncio imposto a quem ousou despertar uma nação. Mantém-no isolado, preso legalmente, afastado do povo que o ergueu, uma engrenagem fria, cuidadosamente planejada, nada disso é acaso. É roteiro, é orquestra. O Brasil afunda num regime que muitos fingem não ver para se colocarem no jogo, assassinando cruelmente quem os fez chegar até aqui. O silêncio em torno de Bolsonaro é o silêncio cúmplice. E seguir calado é aceitar a ditadura para se colocar oportunamente na farsa democrática que o Brasil virou. Ser conveniente com isso é pior do que ser oposição. Porque o último presidente de fato deste país, aquele que abriu o caminho para todos os que hoje postam de independentes, foi justamente o que agora, né, tentam apagar sua vida e sua história. O vídeo de hoje vai ser um pouco atrasado, mas eu tive aqui uma ideia. Queria mostrar uma coisa para vocês. Espera aí. Vê só isso aqui. Eu tava lendo um comentário, né, ontem. O jornal Razão. O mesmo que entrevistou, né, a Campagnolo. Colocou aí, vai dando destaque na situação. Aí eu fui dar uma olhada nos comentários, né. Catarinense, voto catarinense. Sou direita, não voto no Carlos. Sou de direita, mas aqui em Santa Catarina não precisamos do Carlos. Eu voto na direita e fui eleitora de Bolsonaro, mas discordo completamente do Carlos. Isso aqui só mostra que Carlos Bolsonaro não é digno de representar os catarinenses. Na primeira oportunidade, ele acusa uma pessoa que sempre foi leal a ele. Assim, ó, se o Carlos Bolsonaro estiver assistindo aqui, eu te falo assim, ó, Carlos, tu tá conseguindo compreender que tu só rebateu um ataque, tu só fez falar que é mentira o que ela tá falando. Tu só fez isso e nada mais. E tu tá sendo pintado como o grande vilão? Tu tá entendendo que estão te pintando como se tu tivesse começado uma guerra? Por isso que eu falo assim, ó, os Bolsonaros, no plural, e os seus aliados, tipo Mário Frias, considero Felipe Barros e mais outros deputados, ou vocês realmente começam a fazer esse trabalho de falar o que está acontecendo,
Ou não vai? Porque acho que vocês também já perceberam que não tem mais ninguém dessas imprensas aí, desses grandes portais com vocês. Os grandes portais estão com o Partido Novo. E esse tipo de pensamento do Saulo, ele vai aparecer ao longo do tempo como se você fosse o vilão. Como se você tivesse atacado, do nada, do nada. A menina tava quietinha, tu agrediu lá, tu só falou que é mentira e pronto. Na primeira oportunidade, você acusa uma pessoa. Uma pessoa que está te acusando, tu só fez rebater, tu tá entendendo isso? Tu tá entendendo o nível de desinformação? E essas pessoas são pessoas de direita. Se nada for feito, como não vem sendo feito ao longo dos meses, cada vez mais, mês após mês, né? É o que está acontecendo desde o ano passado. Você vai ter cada vez mais comentários nessa linha. Torço pela briga. Chega a ser ridículo para Santa Catarina essa discussão idiota, né? Eu votei em Carol de Tone, mesmo que ela tenha que mudar de partido. Estamos contigo, Ana Campaiolo. Minha primeira opção é Carol de Tone. Ana Campaiolo e Carol de Tone possuem história política e merecem respeito. É como se você não tivesse respeito por elas, Carlos. Você passou a semana defendendo a Carol como senadora, mas você não tem respeito por ela. Essa é a narrativa que está sendo vendida. Sou conservador e apoio o Campaiolo. Pronto, agora a Campaiolo já vai pro Senado. O que é que você vai ver, né? Enfim. Quem mais? Aqui alguém, um galera... Vamos voltar. Carlos apertou simpatia pelo seu pai. Poucos vão votar em você. Fica a dica. Enfim, né? Gratidão pro seu pai, não por você. Cara, Bolsonaro acho que pode colocar herança política no nosso estado. Essa é a diferença. Vou de Detone Gilson Marques. Gilson Marques é do Partido Novo. Voto no Bolsonaro quando estiver certo, mas não voto no Carlos, que o Camargo Canadense também não, né? Por alguns motivos. Cada outro estado não conhece a do povo, temos outros candidatos da direita capacitados inatos. Bolsonaro quer blindar a família dele e aqui não é curral de votos. Tá vendo aí, né, Carlos? Parabéns. Aí um que vota em tu, ó, mas é minoria. Isso nos comentários. Ainda existe tempo para rever os propósitos dessa escolha. Como catarinense nato, percebo que meus conterrâneos emburreceram de 2018 para cá. Eu acho que talvez esse cara que seja o burrinho da história, que não tá percebendo o que tá acontecendo. Santa Catarina não precisa do bolsonarismo. Ser de direita não precisa ser necessariamente bolsonarista. Bom demais. Aí tá aqui, ó. No celular, esse comentário ainda tá pinçado, né? Tá com assim, com aquele pin pra ficar em primeiro, em destaque, né? O primeiro comentário, se você abrir pelo celular, é o comentário da Campaiolo. Eu queria ver, porque eu tava lendo mais comentários. Ó, parem de pagar pau pro clã Bolsonaro, não pertence ao nosso estado. Eu queria outro, que era outro comentário na linha de que que o Carlos começou o ataque. Torço pela briga. Aqui é o defensor da missão. Deixa eu ver. Não sei se vai aparecer, não. Mas isso aí tinha depois. Enfim. Por que a Tami Greve brigando com essa? Sou catarinense, não voto em Bolsonaro sem ser para presidente. Não acho legal. A melhor opção é o Gilson Marques do Novo. Pronto. Isso aí mesmo. Voto no Novo. Mas tá aí, só vai. Se você for no Twitter, aqui ainda tá de boa. Aqui não estão te xingando das piores coisas do mundo. No Twitter, Ave Maria. Aí que tu vai ver o que é o carinho. Assim, esse comportamento do deixa disso não tá servindo de nada. Percepção de quem torce pra dar certo, viu? Tô dando meu pitaco. Enfim. Isso é o que eu tinha pra comentar hoje. Com certeza aí vai ter alguém me atacando e falar, vamos pegar o que eu comentei do Edilson Salgueiro, pode anotar, vão amplificar isso para falar que eu estou atacando a Revista Oeste, fazendo, acontecendo, pode anotar, vamos fazer isso. Conheço como é que essa turminha trabalha, eu e meus colegas, né? Eu fico por aqui, se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa também no canal, tem um Tony Valeu, tem um Atlas brasileiro, onde tem realmente fatos. Viu, Edilson? Lá tem fatos. Tudo bonitinho, sabe? Com imagens, notícias, documentos, vídeos. Não é pitaco. Fato. E eu deixo pra você, gente, aquele grande beijo e abraço. Pensem bem, sabe? No rumo que as coisas tomam, mês a mês, né?
a união da direita, né? Sei lá. Pensem bem aí, né? Pra que lado vocês, às vezes, ficam remando. E sigamos aí, né? Sozinhos nesta caminhada, porque realmente, viu? Não dá pra esperar nada dos meus coleguinhas. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!